Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Eu quero iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos com os irmãos. Obrigado, Igor. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Davi Fonseca. Deus abençoe pela oportunidade, liberdade de falar a palavra de Deus. Também quero agradecer ao pastor Frank. Obrigado, viu, pastor? Por ceder-nos aqui a liberdade, a oportunidade. Louvar a Deus pela vida dos meus companheiros de ministério aqui. Deus abençoe, é bom estar com todos os irmãos. É uma honra servir aqui nessa casa. Eu quero trazer uma reflexão com base no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos. Vamos ler o capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Marcos, capítulo 8. Vamos ao versículo de número 22 até o 26. Marcos 8, 22 a 26. Quero desejar a todos os irmãos um feliz 2026, que Deus prospere a todos nós e nos dê um ano de vitória, em nome do Senhor Jesus. Então, Marcos 8, 22 a 26. E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E então ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente, e mandou para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém e amém. Queridos irmãos, algumas pessoas, durante o ministério de Jesus de 3 anos e meio, 42 meses, algumas pessoas vieram a Jesus sozinhas. Por exemplo, o Zaqueu, ele mesmo escolheu ir a Jesus, ele mesmo desenvolveu como chegaria a Jesus e ele sozinho foi a Jesus. Alguma outra pessoa, por exemplo, em Marcos 2, fala de um homem que ele precisou, para ir a Jesus, ser levado por 4 amigos, o chamado paralítico de Cafarnaum, de Marcos 2, chegou até Jesus porque 4 amigos lhe conduziram até Jesus. Teve também quem veio até Jesus por representação, por exemplo, a filha da mulher cirofenícia. Ela mesma estava em casa muito doente e a mãe foi pedir por ela. De uma forma ou de outra, a história dela, o nome dela, a dificuldade dela chegou até Jesus. Este cego aqui de Marcos 8, ele vem até Jesus trazido pelos moradores da cidade de Betsaida. Dá a ideia de que toda uma comunidade, toda uma aldeia, toda uma cidade conduz esse sujeito a Jesus, a cidade de Betsaida. O nome Betsaida, os irmãos sabem muito bem, significa casa de pescadores. E esta cidade era uma cidade da região norte de Israel, da região da Galileia. E lá no norte de Israel, na região da Galileia,
A cidade de Betsaida, ela era uma das muitas cidades que orbitavam em torno da principal cidade da região da Galileia, que era a cidade de Cafarnaum. Então, Betsaida era uma extensão da grande Cafarnaum e ficava, é claro, à beira-mar. É por isso que nós vemos na Bíblia que a cidade de Betsaida é uma cidade de pescadores. Inclusive, era a cidade de Pedro, era a cidade de André e era a cidade de Filipe. Filipe é um discípulo de Jesus que vem também da pesca e ele vem da cidade de Betsaida. Essa cidade, pelos historiadores, aí nós não vamos ter essa informação na Bíblia, nós vamos ter que nos socorrer de algum artefato extra-bíblico. Esta cidade, ela era composta por pessoas místicas, pessoas supersticiosas e cheias de especulação religiosa. Era uma cidade em que pairava uma religiosidade. Os moradores de Betsaida estavam sempre desejosos, anelantes da espetacularização da fé. Eles não queriam o evento pelo evento, o milagre pelo milagre, mas sim por todo tipo de propaganda e todo tipo de movimento que aquele milagre pudesse gerar. Era uma cidade religiosa, comparada a uma dessas cidades que nós temos aqui na nossa região. Nós temos a cidade de Barueri, é uma cidade religiosa. Inclusive, na principal cidade, ou melhor, na principal avenida da cidade, nós temos uma grande igreja, não é verdade? Então, é uma cidade religiosa, mas não se compara à cidade de Pirapora do Bom Jesus, que é uma cidade para a qual até se fazem romarias, não é? Então, é muito mais religiosa. Betsaida não era muito igual Barueri, era igual Pirapora, era uma cidade religiosa. E aí, esta cidade, ela vai se compadecer desse moço, ela vai se apiedar desse moço, e de forma solidária, de forma generosa, os moradores dessa cidade vão conduzir esse cego até Jesus. Eles vão conduzir a Jesus. Só que, quando eles levam até Jesus, eles dizem para Jesus: olha, nós trouxemos esse cego até o Senhor, para que o Senhor toque nele, e ao tocá-lo que ele seja curado. Ou seja, eles estabelecem um método para Jesus realizar o milagre que eles vêm buscar, é claro, né, em favor e em benefício daquele cego. O que nós podemos ver no texto, ao fazermos uma análise, é que esse cego, ele já era um homem adulto. Ele não aparece aqui como uma criança, um adolescente ou um jovem. A ideia do texto é que ele é um homem já criado, é um homem adulto. Outra coisa que nós podemos falar dele é que ele não é um cego de nascença, aparentemente. Nós podemos dizer que ele não é um cego de nascença, em primeiro lugar, porque o texto bíblico não deixa isso claro. E em outros momentos, como João 9, por exemplo, quando há um cego de nascença, a Bíblia demonstra de pronto, mas aqui não. Então dá a ideia de que esse homem não é um cego de nascença. Em segundo lugar, ele não é um cego de nascença, ou podemos argumentar que ele não é um cego de nascença, porque a maioria das traduções bíblicas, quando vão falar deles enxergando depois do milagre, usam a palavra
a visão dele foi restaurada ou a visão dele foi restabelecida, mostrando que em um determinado momento ele enxergou, ficou um período sem ver, e aí agora Jesus o curando, ele está voltando a ver novamente. E em terceiro lugar, nós podemos dizer que ele não é um cego de nascença, porque ele tinha consciência muito clara da diferença entre o formato de uma árvore e o formato, a compleição de um ser humano. Tanto que, quando Jesus o cura, Jesus fala, olhe para os homens, e ele vê os homens. E ele volta e Jesus diz, você está vendo bem? E ele diz, não, eu vejo homens como árvore. Ou seja, ele conhece o formato, ele conhece o desenho, ele conhece o traçado de uma árvore, e ele sabe que uma árvore não se compara a um homem. Então, esse sujeito não era cego de nascença. Esse sujeito está cego, nós não sabemos quais os motivos da sua cegueira. O que sabemos é que, por alguma razão, ele compadece ou cria no coração dos moradores daquela cidade um compadecimento, uma piedade, uma dó, e os moradores então o tomam e levam para Jesus. E aí, quando os moradores, juntamente com esse cego, chegam para Jesus, eles têm duas coisas em mente. A primeira coisa que eles querem é que Jesus cure o cego. E a segunda coisa é que Jesus cure o cego de acordo com o método, de acordo com a metodologia, de acordo com o script, o plano, de acordo com o traçado por eles. Ou seja, eles dizem, cure o cego, mas cure utilizando o método que nós vamos dar. Toque nele para que ele seja curado. É interessante isso daqui. Esse cego quer muito a cura. A cidade quer muito a cura. E eles têm bons planos e bons métodos. E eles procuram Jesus para que Jesus realize aquele milagre utilizando o método que eles traçaram. Mas Jesus é Senhor de tudo e de todos. E Jesus vai mostrar aqui, surpreendendo a todos, que Jesus tem os seus próprios métodos de fazer o que precisa ser feito. Jesus tem os métodos próprios de fazer as coisas. É legítimo querermos o milagre. É legítimo querermos enxergar ao longe. É legítimo querermos um milagre que não seja só para nós, mas transborde para a nossa família, quiçá para a nossa igreja, quiçá para a nossa sociedade. É legítimo. E nós podemos apresentar as nossas necessidades, as nossas carências, as nossas precisões, os nossos problemas, os nossos dilemas ao Senhor. Tudo isso é legítimo. O que nós não podemos é traçar o caminho e dizer, faz exatamente assim, Senhor. O Senhor Jesus vai mostrar aqui que ele tem os seus próprios métodos. Aí eu te pergunto, você quer ou não quer suportar os métodos de Jesus? Se você quiser impor os seus métodos, eu não sei se haverá milagre. Possivelmente não haverá milagre. Mas se você trouxer a sua petição, por mais difícil que ela seja, por mais impossível que ela pareça ser, e você colocar nas mãos de Jesus e disser para Jesus, faz como lhe apraz, Jesus vai colocar as coisas no lugar, do jeito dele. Uracandoremanaxura macangarabai. Uracandaramachurabai. Os métodos de Jesus, eles envolvem algumas coisas. E eu vou trazer essas coisas aqui rapidamente. Em primeiro lugar, os métodos de Jesus, ou o método de Jesus, envolve, em primeiro lugar, um relacionamento pessoal.
o texto diz que quando Jesus recebe o moço, eles estão esperando que Jesus faça um milagre e que nem o próprio Senhor Jesus tem a explicação para aquele milagre, nem o beneficiado tem uma explicação de como aconteceu, e nem o povo saiba explicar. Para que não se concentre em Jesus, a fonte do milagre. Muito interessante que recentemente eu estive no Paraná pregando, e o irmão falou para mim: pastor, a gente pode ir na Santa da Pedra? Eu falei: na Santa da Pedra? O que é isso? Aí a gente foi lá. Quando nós chegamos lá, ele disse assim: pastor, dá uma olhada lá em cima. E aí você tinha que fazer um esforço hercúleo para identificar um traçado na pedra que tinha mais ou menos um formato da Santa do paredão. E ele diz: eu não sei o que acontece. Muita gente passa aqui, só de olhar para a Santa do paredão já recebe um milagre. O beneficiado não sabe explicar a fonte. Os moradores não sabem. Eles sabem que você tem que chegar e olhar, porque se você conseguir ver, então o milagre acontece. É esse negócio místico, esotérico, esse negócio supersticioso que eles querem aplicar para Jesus. Tipo assim, quando ele toca, ele nem sabe de onde vem. O que ele sabe é que quando ele toca, ele cura. Aí o Senhor Jesus vai ensinar, dizendo: não, senhores, eu sei muito bem de onde vêm os meus milagres. Aqui não há força mística, aqui não há ocultismo, aqui há um Deus revelado entre os homens, que estende a sua mão, e o milagre acontece quando Ele quer que aconteça. Oracandoremanachurabai. E aí o Senhor Jesus, Ele vai desenvolver com esse moço um relacionamento pessoal. Eles trazem o moço a Jesus, para Jesus ir lá e fazer um certo movimento de mão, e com aquele movimento de mão, um milagre acontecer. Como se fosse uma coisa mística, como se fosse uma coisa mágica, como se fosse um abracadabra. Mas Jesus não é abracadabra. Ficou mais enrolado do que o original. Escreve esse aqui que eu falei, ficou melhor, né? Não, Jesus não é assim. Ele é a fonte de todo bem. Não é um movimento das mãos, não é determinada ação. Se eu fizer desse jeito, vai acontecer. Talvez aconteça e talvez não aconteça. Mas se Ele quiser, mesmo que você não faça, se Ele quiser, vai acontecer. Porque a fonte é Ele. Levante a sua mão, levante a tua mão. A fonte é Jesus. Fala para o seu irmão: a fonte é Jesus. A fonte é Ele. A fonte é Ele. Ele que é a fonte. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele vem querendo a cura e pronto. Na verdade, ele não quer relacionamento. Ele quer a cura. Mas Jesus quer relacionamento. Aqui está um perigo que às vezes a gente corre na nossa vida religiosa. Quando nós nos aproximamos de Deus e fazemos as coisas não pelo relacionamento que essas coisas desenvolvem, mas pelo resultado que essas coisas trazem. E o Senhor Jesus vai ensinar aqui que para além da cura em si, Ele quer desenvolver um relacionamento pessoal com aqueles que se aproximam dEle. Então o Senhor Jesus vai pegar o moço e vai levá-lo para fora da aldeia. E Jesus vai levá-lo com ele de forma pessoal. O salmista Asaf, no Salmo 73, verso 23, ele diz assim: todavia eu estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela tua mão. Ele diz: Senhor, o Senhor está constantemente comigo. E o Senhor me sustenta com as suas mãos. O que ele está dizendo aqui é que Deus tem relacionamento. E o relacionamento não é enquanto o milagre acontece, enquanto a porta se abre.
O relacionamento é continuamente. Estás de contínuo comigo. Você pode dizer isso? Estás de contínuo comigo. Nem todos os dias acontece o milagre, mas Ele está de contínuo comigo. Nem todo dia a resposta é boa, mas Ele está de contínuo comigo. Nem todo dia a porta se abre, mas todos os dias a sua mão está sobre mim. A sua graça está sobre mim. O profeta Isaías, ele também tem essa ideia sobre Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer, tanto para si, quanto para a nação de Israel. Em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita. E eu te digo, não temas, eu estou contigo. E eu te ajudo. Eu te ajudo. Tem dia que a porta vai se abrir rapidamente. Mas Jesus está ensinando para esse moço. Moço, eu não sei se você vai ser curado espiritualmente. Fisicamente. Mas espiritualmente você vai ser curado. O mais importante que você precisa, você vai levar. É um relacionamento pessoal e direto com o Senhor. Jesus, Ele quer desenvolver relacionamento. Em Marcos 1:31, Jesus chegou na casa do Pedro. A sogra do Pedro estava sofrendo de febre. Todo mundo desesperado para que ela fosse curada. Mas o texto é de uma sutileza tremenda. Olha o que diz Marcos 1:31. Jesus pegou nas mãos dela e a levantou. Antes de Jesus repreender a febre, ela estava deitada. Jesus pegou a mulher, colocou de pé. O texto não fala, mas provavelmente deve ter dado um abraço. Eu vim te ver. E depois disso, repreendeu a febre. E a febre a deixou. Jesus quer relacionamento conosco. Quantos estão desejosos por esse relacionamento? O método de Jesus envolve. O método de Jesus é: eu primeiro quero me relacionar com você. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil na igreja. No Brasil e fora do Brasil. Em que as pessoas têm feito da igreja a porta da esperança, igual faziam da porta da esperança do Silvio Santos. Onde vai lá no SBT, busca o milagre e depois nunca mais volta lá. O Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer para cada um de nós relacionamento. É isso. O método de Jesus envolve relacionamento. Segundo lugar, o método de Jesus envolve um relacionamento íntimo. O texto fala que Jesus toca o sujeito cego. E ele toca o sujeito por 3 vezes. Vejam só, versículo 23, o texto diz, tomando-o pela mão. Jesus pega na mão dele e o conduz. É uma vez que Jesus o toca. O versículo 23, o final, fala assim, impondo-lhe a mão. Jesus impõe a mão e ministra sobre ele a cura. É a segunda vez que Jesus lhe toca. E o versículo 25 fala, tornou-lhe a impor as mãos. Esse negócio de pôr as mãos indica o nível do relacionamento. Porque eu posso ter relacionamento com você, mas eu nunca te tocar. Mas eu posso ter relacionamento e te tocar diversas vezes, com respeito, é claro, com amor, com fidelidade a Deus, eu posso te tocar. Deus não quer apenas relacionamentos. Ele quer relacionamento íntimo. O íntimo no nível do Êxodo 33:1. O que diz Êxodo 33:11? Falava Moisés com o Senhor, face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. O Salmo 139, verso 5 diz, o salmista falando disso, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. O que é esse negócio de cercar em volta? O que é isso? Se você tivesse que desenhar isso ou explicar isso para uma criança de 5 anos, ele diz assim, está escrito aqui, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. O que Deus fez com o salmista? O que Deus fez com ele foi estender as mãos
estender as mãos a ponto de abraçá-lo e trazê-lo para perto e dizer: não é só relacionamento, é um relacionamento íntimo. É um relacionamento íntimo. Nós não tocamos em todos. Eu, por exemplo, sou bem carentão. Então eu sou do toque. A Mônica não é do toque, não. A Mônica, ela é mais distante. Eu às vezes, vou dar um beijo no rosto dela, ela fala: para com essa baba. Mas ela não faz isso por mal, não. Ela faz isso mesmo me amando. É o jeito dela. Ela faz isso com o Dudu também, que é o caçulinha dela. E faz isso com a Moniquinha, faz isso com a mãe. Eles não são muito do toque. Eu não. A gente lá em casa era pegajoso. Mas mesmo pessoas pegajosas não tocam em todo mundo. A maioria dos irmãos aqui, ou uma boa parte, nunca nos tocamos. E a maioria nunca se tocou. O texto fala que Jesus o tocou. Ou seja, o relacionamento não é só pessoal, mas é íntimo. Nós não tocamos em todos. Nem todo mundo a gente toca. À distância, a gente só acena. Se a pessoa tiver um pouquinho mais de proximidade, a gente estende a mão. Se essa intimidade evoluir um pouco, a gente oferece meio abraço. E a pessoa oferece meio abraço também, e a gente dá um abraço completo. Mas se for verdadeiramente íntimo, aí, meu amigo, é uma bagunça só. É um beliscão aqui, é uma brincadeira ali, e aí vai. O que o Senhor está dizendo é: eu não quero só andar com você, eu quero andar envolvendo você e trazendo você para perto de mim. Tem gente que não se encanta com isso. Tem gente que não vê nada de interessante nisso. Mas tem gente que é apaixonado por Jesus. Tem gente que deseja esse relacionamento. Se você deseja, levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz. Uracandoremaná, churamai. Jesus, ele era de tocar, viu, irmãos? Eu separei aqui uns 25 textos que Jesus tocou. Mas eu não vou ler não, Júnior. Senão eu vou cansar os irmãos. Mas tem muito texto. Se você colocar numa concordância bíblica de celular, tocou. Você vai encontrar mais de 20 referências de Jesus tocando. Jesus era igual eu. O Dudu é mais pegajoso do que eu. Aquele ali é carentão de verdade. Jesus era mais ou menos parecido com o Dudu. Gostava desse negócio de ficar tocando nas pessoas. Jesus era do toque. Em Mateus 8,3 diz: Jesus desceu do monte e ele encontrou um homem leproso. O homem estava leproso. E o texto diz: estendendo a mão, tocou o leproso e disse: eu quero te limpar. Ser limpo. Levi, a gente não toca em todos. Quando a gente vai orar, a gente não toca em todo mundo. Não é assim? Mas Jesus, o indivíduo, estava só a lepra, a carne viva. Aí Jesus diz: não, mas o relacionamento aqui não é só um relacionamento pessoal, é um relacionamento íntimo. Tocou no moço e diz: eu quero, seja curado. Agora veja que João, o apóstolo, quando ele vai lembrar de Jesus, vamos dizer que João está escrevendo esse texto aqui, de 1 de João, mais ou menos ali, uns 30 anos ou 40 anos depois de Jesus. Porque o texto que eu vou falar é 1 de João 1. Ele está escrevendo 1 de João mais ou menos uns 40 anos depois que ele conviveu com Jesus. E quando ele vai falar de Jesus, ele tem uma memória sobre Jesus. E qual é a memória que João tem 40 anos depois de ter andado com Jesus? 1 de João 1. Aquele que temos contemplado, visto. Aquele em quem as nossas mãos tocaram. E também aquele que nos deu a palavra da vida. O João, 40 anos depois, ele tem uma memória sobre Jesus. E sabe qual era a memória que ele tinha? Que Jesus era íntimo. Ele tocava nas pessoas. Com respeito, se você puder, pega na mão desse irmão bonito aí, toca na mão dele aí.
Oh, glória. Se você puder olhar no olho dele ou dela, olhe. Eu brinco sempre que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra. Os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Olha para esse irmão e diga para ele em nome de Jesus. Jesus quer que você tenha intimidade com ele. A palavra é intimidade, 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 intimidade. A palavra é intimidade. O método dele é este. Não é relacionamento plástico, não é relacionamento para inglês ver, não é relacionamento meramente religioso, não é relacionamento meramente protocolar. Não! É relacionamento íntimo. O método de Jesus, em terceiro lugar, indo para as minhas conclusões, o método de Jesus envolve, em terceiro lugar, se entregar para uma condução plena de Jesus. Eles vieram esperando receber um milagre e nada mais. Jesus vai e diz, não, senhores, eu vou te dar o meu milagre, mas antes disso, eu vou ensinar você o mistério, a arte da submissão. Você vai aprender a submissão ao senhorio de Cristo. O texto fala que Jesus o tomou pela mão e ele se deixou levar como uma criança. Interessante isso daqui, que de um lado Jesus o toma pela mão e do outro ele se deixa levar. O Mateus, meu sobrinho, foi em casa essa semana. Aí ele chegou lá em casa e ele tem o Bernardo, que é o filhinho dele. Quando deu uma certa hora da noite, a gente estava lá, tinha jantado, não sei o quê, estávamos conversando, a Moniquinha pegou para brincar com o Bernardo. E a brincadeira entrou ali 10 horas, 11 horas e o negócio engatou. E quando foi meia-noite, o pai se levantou e disse, vamos embora, Bernardo. O Bernardo disse, hoje não, hoje eu vou dormir aqui. E a Moniquinha estava na sala. A Moniquinha levantou e disse, não, Bernardo, vai. Aí ele disse, não. Aí ela pegou na mão e ele foi totalmente entregue à condução dela lá para o quarto. Aí teve que esperar ele dar uma cambaleada para levar ele embora. Assim está esse homem aqui. Quando Jesus pega na mão, ele não resiste. Ele não recalcitra. Ele não reluta. Ele não questiona. Ele não impõe condições. Ele simplesmente aceita a condução de Jesus, o senhorio de Jesus. E ele diz, eu não sei por que o Senhor está me tirando dessa aldeia. Eu não sei por que o Senhor está me tirando de perto de todos os meus pares. Eu não sei se o Senhor vai me conduzir por aqui ou por ali. Mas eu sei que eu tenho sentido as suas mãos segurando as minhas mãos. E as suas mãos, quando seguram as minhas mãos, eu posso estar nos maiores reveses, nas tempestades, aleluias, mais terríveis, nos vales mais sombrios, nas noites mais escuras. Se eu sentir a tua mão sobre a minha mão, me conduzindo, eu estarei em segurança. Me conduz, Senhor. Me conduz, Senhor. Me leva para onde o Senhor quiser. Faz comigo o que o Senhor quiser. Porque eu sei que em suas mãos eu estarei seguro. Levante a tua mão, por gentileza. Levante mais alto a tua mão, por gentileza. Jesus pega nessa mão aí e ele diz, eu vou conduzir você. Eu vou conduzir teu ministério, eu vou conduzir a tua família, eu vou conduzir a tua vida, eu vou conduzir a tua história. Nesse ano de 2026, saiba de uma coisa, você não está entregue à própria sorte, às circunstâncias não. Você está nas mãos de Jesus. Jesus está te conduzindo, Jesus está te conduzindo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Uracandoreba choramacandarabai. Lamanacandoreba churabai. Lerecandaramachurabai. Não resiste não. Deixa Jesus conduzir tua vida. Deixa Ele conduzir a tua vida, não resiste não. Deixa Ele conduzir seus passos. Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer. Entrega em nome de Jesus. Você está angustiado dizendo o que vai ser desse ano. Ninguém tem controle sobre nada. Ninguém sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Ninguém sabe de nada. Só tem um que pode nos levar em segurança. Só tem um. Só tem um. Quem quer
dizer a Jesus: segura na minha mão, Jesus, e atravessa comigo, Jesus, atravessa comigo. Huracão da Arabaia, atravessa comigo. Eu não sei o que você vai passar esse ano, eu não sei. A nossa expectativa aqui é que seja um ano de muitas vitórias, mas eu não sei. Mas eu sei que em todas essas situações, a mão de Cristo estará com você. Salomão diz em Provérbios 3, 5 e 6: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio conhecimento ou entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará todas as tuas veredas. A gente pode até andar por caminhos escuros e a vereda se tornar sinuosa, aquela vereda terrível. Mas Jesus é poderoso para ir endireitando as nossas veredas. Lá no Paraná teve um rapaz que entrou de mãos dadas com uma moça numa trilha. No meio do caminho, a moça soltou a mão dele. E o moço estava entregue à própria sorte. Mas a graça de Deus foi com ele. Eu não sei se ele agradece o Senhor ou não, mesmo sem ele saber, mas foi a mão de Cristo que o tirou daquela mata. Hoje eu vi uma notícia de que 2 senhores saíram para pedalar aqui em São Paulo. E foram ali para o interior, a região de praia ali, e chegaram lá, entraram numa trilha e se perderam. Mas a mão de Deus estava sobre eles. A mão de Deus te conduz. E ainda que hajam veredas escusas, veredas terríveis, a mão de Deus endireitará cada uma delas. Agora, precisa se entregar ao senhorio de Cristo. E aí Jesus vai falar em Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. É um exercício difícil de fazer. Mas se nós fizermos, a nossa vida será de êxito e de triunfo. Uma das formas de identificar a ovelha de Jesus Cristo é testar a sua acuidade auditiva. E a acuidade auditiva da ovelha está boa quando ela identifica no universo de muitas vozes a voz do bom pastor. Porque em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas seguem a minha voz. Ô glória, você pode, num ato de fé, colocar a mão nos seus ouvidos assim e dizer: unge os meus ouvidos, Senhor. Unge os meus tímpanos, Senhor, para que eu ouça única e exclusivamente a sua voz. Que eu não tenha dúvida sobre o seu chamado, que eu não tenha dúvida sobre as suas direções, que eu não tenha dúvida sobre, Senhor, o norte que o Senhor vai dar para mim. Ah, meu Deus, e que mesmo quando muitas pressões e dificuldades vierem contra mim, e muitas vozes clamarem ao meu ouvido, ah, meu Deus, o meu ouvido seja treinado para lá no fundo, ouvir única e exclusivamente a frequência, as vibrações da sua voz, a frequência e as vibrações da sua voz, as frequências e as vibrações da sua voz. Oh glória, oh glória, a voz do pastor é ouvida pelas ovelhas e as ovelhas seguem. O método de Jesus envolve submissão. O método de Jesus envolve se abrir para as quebras de paradigmas e para as quebras dos métodos tradicionais. Vamos falar a verdade. Esse milagre aqui, Jesus estava inovando. Jesus estava criativo. Ele inovou nessa cura aqui. Primeiro, porque ele tirou o sujeito do meio do povo, que foi uma forma. Segundo, porque ele cospe na terra, faz um lodo e coloca no olho do moço. E em terceiro, porque ele realiza a cura em 2 partes. Tem um hino aí que a gente canta que fala que Jesus é o Deus de obras completas. Não é isso, Marquinhos? Jesus é o Deus de obras completas. Mas o Senhor Jesus aqui, ele fez em 2 etapas.
vou curar hoje 40%. Volta na semana que vem que a gente vai ver esses outros 60%. Poxa vida, hein? Rapaz, entre o primeiro milagre e o segundo tem um hiato, certo não? Tem um interregno ali, tem um tempinho ali. É nesse tempo que Jesus desarma toda a nossa arrogância. É nesse tempo que Jesus nos coloca inteiramente dependentes dele. Quando você está antes do tratamento que o médico coloca para você, em certo aspecto você até se assenhora quanto ao médico. Quando você está depois do tratamento concluído, você se assenhora do médico. Mas na hora que você está no tratamento, que você está com os seus olhos, a sua vida, a sua história nas mãos do médico, você só pode depender dele. O Senhor quer nos levar à dependência extrema. É uma dependência extrema. Por quê? Se você abandonar o tratamento, pode ser que o outro não consiga remendar o que foi feito aqui agora. Então você fica lá. Você torce para esse médico estar lá no dia da consulta. E você vai ali com total dependência. Doutor, o senhor começou esse negócio, rapaz. Eu gostei de ver, só que eu estou vendo os homens como árvores. Tem uns homens aí que são umas árvorezinhas bem pequenininhas. Pastor Geraldino, quando me abraça, ele fala assim, deixa eu abraçar essa tora. Tem uns homens aí que eles parecem um baobá, precisa de bastante gente para abraçar ele. Agora tem irmão aí que é aquela varetinha, você assopra e já dobra, né? É tão magro de frente que parece que ele está de lado, e quando ele está de lado parece que ele foi embora. É um graveto de Jeová. É como Jesus disse, um caniço no deserto que é dobrado por qualquer vento. Agora tem uns irmãos aí que são carvalhos. O homem diz, Senhor, eu já estou vendo aí alguns homens, mas eu quero saber, Senhor, se o Senhor vai completar essa obra aqui. Aí Jesus diz, eu vou fazer essa obra, porque eu sou Deus de obras completas. Eu sou Deus de obras completas. Os métodos de Cristo aqui são heterodoxos, não ortodoxos. Eles são heterogêneos, não homogêneos. Agora, não são métodos ilegais, também não são métodos antibíblicos, também não são métodos anticristãos e também não são métodos imorais. São métodos éticos, mais surpreendentes. São métodos morais, mais inovadores. São métodos corretos, mais inéditos. Você vai se assustar ou você vai se abrir para o que Deus quiser fazer, da forma como Ele quiser fazer. Se você estiver preso a essas metodologias antigas, eu digo para você que esse ano vai ser igual a todos os demais anos. Mas se você se abrir e se lançar ao amparo do Espírito de Deus, assim diz o Senhor, eu vou te conduzir por caminhos novos. Eu vou marcar a sua vida, eu vou marcar a sua história de uma forma tão impactante que a sua vida nunca mais será a mesma. Em Isaías 55, 8 e 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E eu gosto muito desse texto de Eclesiastes 7:10, é um texto lindo, em que Salomão fala assim, ó, nunca você deve dizer que os dias passados foram melhores do que estes. Nunca digas que os dias passados foram melhores do que estes. Nunca digas. Por que não? Porque o Senhor tem coisa nova e diferente para fazer em nossas vidas. Deus tem coisa nova e diferente para fazer na sua vida. Levante a sua mão comigo e diga assim, Senhor Jesus, o Senhor pode inovar em seus métodos. O Senhor pode ser criativo. O Senhor pode ser inédito. A minha vida está nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. Como que nós vamos estar dia 31 de dezembro de 2026? Nós não sabemos.
Tem gente que já sabe. Não, eu vou estar vestindo essa roupa, eu vou estar não sei o quê. Mas tem gente que se lança ao cuidado, ao amparo e à condução de Jesus. E diz, faz como o Senhor quiser, Senhor. Faz como o Senhor quiser, trabalha como o Senhor quiser. Move-se como o Senhor quiser. E saiba de uma coisa, Jesus será criativo. E Jesus vai cuidar de você e da sua casa. Obrigado.